Meu Brasil, quando você acha que já viu de tudo do mequetrefe capiroto Bolsonaro, você ainda não viu nada. Que canalice do presidente ou ex-presidente, futuro presidiário do inelegível ladrão de joia, que quer agora livrar um monte de bandidos com anistia. Ele já desistiu, ele não quer proteger mais as velhinhas da papuda, da colmeia, nem os otários que estão na papuda. Agora ele quer proteger o rabo dele mesmo. Agora, mequetrefe capiroto Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Isso é absurdo. Uma lei que, se ele acabar com a lei da ficha limpa, vai beneficiar o Eduardo Cunha, vai beneficiar a Zambelli, vai beneficiar outros criminosos que perderam os seus direitos eletivos ou o direito de ser candidato. Ele quer ser candidato de todo jeito, agora abdicou a lei da ficha limpa, da anistia, e quer aprovar aí o fim da lei da ficha limpa. Eu vou mostrar para vocês aqui, para beneficiar ele, Zambelli, uma galera suja aí. Olha, mudança da lei da ficha limpa para atender Bolsonaro também pode beneficiar Crivella, Zambelli e deputado caçado do PL, além de tantos outros, né? Pela lista que eu sei aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a quantidade. É muita gente que pode se livrar de não poder ser candidato, passar a ser elegível, né? A ter sua candidatura registrada na próxima eleição. E projeto do deputado Bolsonaro, Bibo Nunes, do PL, contempla casos similares ao do ex-presidente, mas ainda depende da aprovação do Congresso e o aval do STF. O STF não vai te dar não, mequetrefe capiroto Bolsonaro. Pode tirar o cavalo da chuva, porque o STF, o Xandão, não vai deixar, viu? Só avisando você aqui que vai ser saliva perdida, viu? Ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, do PL, mudança na lei de ficha limpa pode beneficiá-los. Essa foto aqui do Isaac Nóbrega, olha aqui, a espanhola caçada, o inelegível, o mequetrefe capiroto inelegível nessa foto aí. O projeto de lei pode, né, contemplar, apresentado pelo deputado bolsonarista Bibo Nunes, do PL, para reduzir o tempo de inegibilidade previsto na lei da ficha limpa, com o objetivo de recolocar o ex-presidente Jair Bolsonaro no xadrez eleitoral de 2026, né? Ele tem que entrar no xadrez da papuda. Também pode beneficiar outros políticos parlamentares com mandato, né, cassado. A lista inclui os deputados federais Marcelo Crivella, do Republicano, Carla Zambelli, do PL, e o ex-deputado Valdevan 90, né, do PL de Sergipe, correligionário de Bolsonaro. O texto de autoria de Bibo Nunes, né, reduz de 8 para 2 anos o prazo de inegibilidade. O cara roubou, o cara fez tudo numa prefeitura, ou como deputado, ou como presidente, ou como senador, ou como governador, aí é 2 anos. Na próxima eleição ele já pode, ele não perde o mandato, não fica inelegível, quer acabar com a lei da ficha limpa, né? 2 anos é como se fosse acabar com a lei, né? Poder político, por abuso de poder político e econômico e no uso indevido dos meios de comunicação nesses casos. A contagem do prazo começa na eleição em que as irregularidades foram constatadas. Então, na próxima eleição, o cara já pode ser candidato, que é de 4 em 4 anos. Nas demais hipóteses previstas pela lei da ficha limpa, como condenações criminais em segunda instância, a duração seguiria de 8 anos. A contagem é só para proteger o Bolsonaro mesmo. A contagem varia e, em alguns casos, pode começar só depois do cumprimento da pena ou do término do mandato, o que estica a inegibilidade na prática, né? O que extingue, né? O que acaba com essa ficha limpa na prática. No caso do projeto de Bibo Nunes, que está em início de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, CSTJ, na Câmara, são exigidos no mínimo 257 votos dos deputados e 41 dos senadores para que o texto seja aprovado. Além disso, para que essas regras se apliquem aos casos anteriores, é necessário que o Supremo Tribunal Federal do Xandão ou o Tribunal Superior Eleitoral validem a retroatividade na mudança da lei, hipóteses considerada remota por alguns juristas. Veja a seguir alguns dos possíveis contemplados. O Marcelo Crivella, né? Aqui o Marcelo Crivella, Carla Zambelli, muita gente aí, olha, esse aí também, o Valdevan, né? Então é um desses aí, muita gente aí que foi criminalizada, condenada, pode ganhar
uma anistiazinha eleitoral e voltar a ser candidato. Em 10 anos do Ficha Limpa, barrou quase 5 mil, pensa aí, gente, 5 mil políticos, e o Bolsonaro quer acabar com essa lei. Foram punidos. O político no Brasil nunca é punido. E quando é político, vem um vagabundo, um safado, ladrão de joia e quer acabar com a lei que está punindo um político. O político no Brasil já não sofre nada. Já não é punido de forma nenhuma. A impunidade com os políticos brasileiros, a gente já sabe disso há anos. E aí, quando tem uma lei que vem para punir esses políticos corruptos, ladrões, vem um safado, vagabundo e quer acabar com esse só para se beneficiar. Em 10 anos, o Ficha Limpa barrou quase 5 mil políticos. A norma, que sofre ameaças de desidratação no Congresso, justificou 8% das cassações de candidatura na última década, segundo, no TSE. Vamos ao vídeo aqui do CNN e vocês vão entender um pouquinho mais dessa tentativa de acabar com a lei da Ficha Limpa imposta pelo mequetrefe capiroto Bolsonaro. Aqui no Brasil, com a Isabel Mega, porque é um assunto que está em destaque, Isabel, aqui no Brasil, devido às articulações que estamos acompanhando aí em Brasília, no Congresso. Tem conversa acontecendo para que algumas propostas que visam desidratar a lei da Ficha Limpa avancem. Em meio a isso, a Isabel Mega traz agora para a gente um levantamento. Teve acesso aos dados com relação à aplicação da lei aqui no Brasil. Isabel, vamos então ao detalhamento dos números. Já trouxemos aqui um panorama sobre esses 10 anos de lei da Ficha Limpa. Cerca de 5 mil políticos foram impedidos de se candidatar por conta da aplicação da lei. O que mais você traz de detalhes com relação a esse levantamento? Carol, esse dado vem de consultas aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, então de 2014 a 2024. Considerando que em 2024 ainda de fato não houve julgamentos no TSE, porque a gente veio ali muito na esteira das eleições municipais, então esses casos ainda não subiram dos tribunais regionais eleitorais para o TSE. Ainda assim, Carol, esse número é muito expressivo. Durante esses 10 anos, o total ali de candidaturas que foram barradas, seja pela lei da Ficha Limpa, seja por outros motivos, como condenações por abuso de poder econômico, como algumas divergências, inconsistências em relação à situação partidária desses políticos, esse número chega a quase 60 mil políticos que foram barrados ali pela atuação da Justiça Eleitoral. Carol, quando a gente amplia esse olhar para entender, o recorte da lei da Ficha Limpa, dá uma margem de 8%. Então, são quase 5 mil casos de políticos que tiveram as pretensões eleitorais para diversos cargos barradas via Tribunal Superior Eleitoral. Vamos colocar uma arte aqui na tela, Carol, para a gente ter um raio-x, um panorama do que foram esses últimos 10 anos. A lei da Ficha Limpa, ela foi aprovada em 2010, começou a valer a partir das eleições de 2012 e a gente retrata aqui na arte, acho que a gente pode colocar aqui, a partir de 2014, para entender então, qual que é esse balanço nesses últimos 10 anos, Carol. Falei dos quase 5 mil, para trazer o número exato, são 4.881 políticos que tiveram essa situação identificada ali, já na esfera máxima da Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. 8%, portanto, de quase 60 mil cassações no TSE. O pico, Carol, foi lá na eleição municipal de 2020, foram mais de 2.300 candidaturas cassadas. E quando a gente amplia esse olhar durante essa década, para quais cargos foram mais alvos, quais pretensões de concorrer a um cargo, chama muita atenção a situação de candidatos a vereadores. 3.600 candidatos foram impedidos aí nos seus planos de se tornar um vereador, de disputar a eleição, justamente porque estavam com a ficha suja. O mesmo aconteceu com mais de 600 candidatos a prefeitos, 6 candidatos a governador, 210 candidatos a deputado estadual, 6 candidatos a senador, 126 candidatos a deputado federal e 1 candidato à presidência da República também barrado. É o caso do presidente Lula, Carol, quando ele era ex-presidente da República, tinha condenações pela Lava Jato e tentava disputar a eleição lá em 2018. Depois teve que passar o bastão para o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi o candidato que foi até o final naquela eleição de 2018.
Ali, naquele momento, Lula estava barrado justamente pela lei da ficha limpa. Depois, alguns anos depois, ali em 2021, a gente teve o presidente Lula sendo inocentado ali das condenações naquele processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador da República pelo estado do Paraná. Então, essa ficha ficou limpa novamente, por isso ele pôde concorrer. Muita gente fala dessa situação também, Carol, no contexto em que é vivido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está inelegível de 2022 até 2030, Carol. O processo dele não entra nessa margem ali da lei da ficha limpa, porque ele também não tentou nenhum cargo de 2022 para cá. Tem pretensões eleitorais para 2026, a gente fica naquela divisão se Bolsonaro vai ser candidato ou não. O fato é que hoje ele é considerado inelegível e aí por 8 anos é daí que vem muito dessa articulação que a gente está acompanhando no Congresso Nacional, Carol, do final do ano passado para cá. Isso ganhou ali bastante destaque nesse início dos trabalhos do Legislativo em 2025, justamente porque foram projetos de lei apresentados por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer modificações que desidratam, enfraquecem a lei da ficha limpa. Então tem projeto de lei que muda esse período de inelegibilidade de 8 para 2 anos, isso é justamente o intervalo entre uma eleição e outra. Tem projeto de lei que trata ali da necessidade de uma condenação do ponto de vista penal, a condenação de Bolsonaro é extra penal, então não se encaixaria nisso. São várias articulações em campo para tentar, de certa forma, fragilizar a lei da ficha limpa, que teve esse ganho todo, Carol. Os dados mostram isso em relação ao nosso processo eleitoral, barrando, de fato, quem não tinha condições ali de se tornar um candidato viável para que a população pudesse votar nessas pessoas. Ficha. É isso, então... É o fim da lei da ficha limpa proposta pelo mequetrefe capiroto Bolsonaro, mas não vai passar porque beneficiaria muitos criminosos e a gente viu aí quase 5 mil pessoas, né? 4.881 candidatos, fichas sujas, foram barrados de ser candidato porque roubaram, porque praticaram algum crime e... é uma forma de não deixar esses políticos entrar na justiça. E agora o mequetrefe quer abrir essa porta. O capiroto Bolsonaro quer reganhar essa porta dos criminosos, né, barrados de ser candidato, para todo mundo poder ser candidato. Olha, mas mesmo que esses deputados bolsonaristas que são hoje do PL, muita gente na Câmara, consiga passar, o STF ou o STJ não vai deixar. E a gente também, o povo brasileiro, não vai aceitar. Bolsonaro tem uma coisa que é mais certa na vida dele, é a papuda, é a cadeia, porque o povo brasileiro quer, o Mané Garrincha quer, gritou, fora Bolsonaro, vai ser preso, vai ser preso. O povo brasileiro manifestou e quer, não quer o Bolsonaro na presidência, entendeu? O povo tirou da presidência, o povo não quer o mequetrefe de volta, o povo não quer pagar 10, 12, 15 reais mais no preço da gasolina, não quer que pessoas morrem por irresponsabilidade de um presidente da República, por não ter comprado vacina. A gente não quer mais isso, não, né? Nem tentativa de golpe, principalmente porque é um cara antidemocrático e ameaçou a nossa democracia. A gente não quer mais, o Brasil não quer. Tchau, Bolsonaro, seu lugar é na papuda, viu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.